Ao serem divulgados, mexem mesmo com toda a agricultura internacional. Nesta próxima sexta-feira, às 13 horas no horário de Brasília, nós teremos a apresentação dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Por enquanto, aqueles números que são divulgados de acompanhamento de lavouras, sempre nas segundas-feiras ou tradicionalmente na segunda-feira, ele tem trazido ali algum cenário, alguma expectativa de piora, tanto para a soja quanto para milho. Nesta quinta-feira, mais cedo, nós tínhamos soja testando altas, milho também vinha com boas negociações e é por isso que eu converso com o Matheus Pereira, titular da Pátria Agronegócios, participa ao vivo conosco agora. Matheus, pelo jeito, o mercado de uma forma geral está apostando numa redução de estimativa, principalmente de produção, tanto para soja quanto para milho norte-americano. Mas nós sabemos que o departamento é conservador em fazer alterações de números. O que nós podemos esperar do relatório que será apresentado nesta sexta-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Sim, temos um teor mais conservador, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o USDA, conhecido aqui por nós. Acreditamos que cabe, de fato, reduções de produtividade, tanto para a soja quanto para o milho, né, desde o último levantamento do USDA, tanto para a soja quanto para o milho, as estimativas de produtividade para a safra atual, né, que no milho já está, em grande maioria, em estágio de vegetação, de reprodução. Na soja, a grande maioria das culturas ainda estão em estágios de vegetação, tá? Agora, nesse exato momento, nessa segunda semana de agosto. A gente tem, sim, enfim, observado não só em campo, mas nos próprios relatórios do USDA, que as condições de lavouras classificadas em boas ou excelentes estão se deteriorando. E por que elas se deterioraram, Fabiano? Basicamente por falta de chuvas. A gente teve aí o mês de junho e julho mais seco do que o de costume, não foi uma catástrofe, não estou dizendo que é uma seca generalizada como foi aquela de 2012, que gerou, né, grandes euforias no mercado, porém, né, existe sim grandes problemas de safra nos Estados Unidos em regiões pontuais, né, especialmente no lado oeste do cinturão agrícola, que é aquela região ali que concentra mais de 80% da produção de soja e milho. Então, no oeste do cinturão agrícola, a gente tem as secas, né, as estiagens que já duram de 25 a 30 dias e que, enfim, trazem, né, nas nossas expectativas, devem reduzir a produtividade da soja e do milho nos Estados Unidos. Matheus, algo que a gente acaba por ver, na hora que a gente olha, enxerga o relatório, né, acompanhamento de lavouras, nós vimos lá alguns estados, não estou enganado, são 18 estados que são listados ali pelo relatório de acompanhamento, e a gente sempre fica de olho naqueles que têm uma área de produção maior, né? Illinois e Iowa, principalmente, o estado de Illinois e Iowa, sempre chamam muita atenção. E por lá, essas condições de lavoura, né, elas estão talvez menos efetivas que em outros estados, mas a média pega todos os estados, independente do tamanho de área. O cenário, por conta disso, né, a gente estava olhando esses números, o cenário por causa disso pode até ser pior do que esse um ponto percentual, por exemplo, que nós vimos caindo na última segunda-feira de qualidade de lavouras para soja e até 2%, 2 pontos percentuais no caso do milho? Sim, sim, Fabiano. Foi muito bom um ponto ressaltado, né? Esse lado oeste, qual eu citei, que enquadra tanto grande parte do Illinois quanto todo o estado de Iowa, entra Missouri também, regiões do Wisconsin, né? Que são ali os principais estados dentro do cinturão agrícola, que, enfim, esses quatro, eles estão responsáveis ali por quase 35, 40% da produção nacional de soja e milho, que são exatamente os estados que vêm sofrendo com as estiagens, né? E como você muito bem ressaltou, o USDA ele faz levantamento por estado, sem considerar de fato a dimensão de área semeada de soja e milho em cada região. Então, os números, né, de redução produtiva, elas podem ser ainda mais agressivas ao fim do ciclo safra deste ano, né, do que, de fato, quando se compara apenas com a deterioração das condições de lavouras, né, que esse relatório
que toda segunda-feira o SDA publica. Porém, Fabiano, como você já disse, ressaltei por aqui, o SDA tem esse teor mais conservador. É provável que as reduções de produtividade neste relatório que será publicado amanhã não sejam tão agressivos quanto esperado, tá bom? O mercado ele espera, de fato, uma confirmação de redução, ainda não tão agressiva. O relatório de setembro, que é determinado aí o relatório quase que final, né, ou muito próximo do que a safra nos Estados Unidos ela vai se resumir ao fim da colheita, que se estende até o comecinho de dezembro, tá bom? A colheita que começa agora no final de agosto, se prolonga por setembro, outubro, novembro e até o comecinho de dezembro, mesmo com a chegada do inverno, ainda há algumas regiões ainda sendo colhidas nos Estados Unidos. Então, neste relatório de setembro é quando o mercado, o próximo relatório, né, assim, seu de manhã, do próximo mês, onde o mercado vai depositar muito mais atenção e muito mais sensibilidade especulativa nas alterações produtivas, Fabiano. Matheus, em torno do milho, do cereal negociado em Chicago, e que também dá tangência para as negociações no mundo todo, também tem o mesmo impacto climático, tem aí efeitos relacionados ao mercado financeiro, dólar também, que fica talvez um pouco menos expressivo. O dólar perdeu força no mundo todo nesta semana, pelo menos no acumulado da semana vai perdendo força. Em torno do milho, a expectativa é parecida com a da soja? Ela é sim, Fabiana, assim, quando a gente usa o macro cenário, né, a gente vê muito mais também toda essa confusão geopolítica que o ano de 2022, né, tem nos mostrado, inicialmente com a Ucrânia e com a Rússia em embate, agora com Taiwan e China, que acaba gerando, né, triangulações comerciais com os norte-americanos. Então, tanto para a soja quanto para o milho, né, a gente tem essa geopolítica, né, a macroeconomia interferindo com agressividade no mercado, tá? Especificamente agora entre China e Taiwan, né, aonde os norte-americanos decretaram apoio político ao lado de Taiwan. O mercado teme uma retaliação chinesa sobre a relação comercial com os norte-americanos, né, em apoiar o seu rival, tá? Então, essas retaliações, Fabianas, elas poderão vir no teor de bloquear novamente as importações dos grãos norte-americanos. Lembrando que a gente trata muito de China, falando de soja, porém já desde 2019, Fabiana, a China é o maior importador de milho do planeta. Então, ela ganhou tanto relevância no mercado da soja quanto do milho. Então, todas essas relações macroeconômicas, né, essas divergências geopolíticas que o ano de 2022 tem mostrado, elas estão impactando com muita força no mercado agrícola, tanto da soja quanto do milho. E agora esse novo caso, que ressalta, né, a relação China-Estados Unidos, é um grande preocupante para o mercado internacional, porém não aqui para o Brasil. Nossa diplomacia com o Brasil é muito sólida, né? Nossa relação comercial ela foi muito bem construída e ressaltada durante o nosso governo atual de Bolsonaro, né? Que até então enfim, essa relação era comandada, né, pela ministra Tereza Cristina, que agora está a mando de Marcos Montes, né? Então, de fato, a gente tem uma relação muito saudável e poderemos ser, sim, muito beneficiados com essa manutenção, né, da relação saudável com os chineses, que já importam o maior volume de importação da soja chinesa, ela é proveniente do Brasil e estamos caminhando também para se tornar o maior fornecedor de milho para os chineses. Não neste ano, a gente já está um pouco a janela de exportação, porém para 2023 é muito provável que a gente tenha esse laço muito bem formado para a cadeia do milho também, Fabiano. Matheus, vou aproveitar aqui e trazer a participação de telespectador, aqui o senhor Agenor Pires de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, mandou um abraço a você, está elogiando você pela bandeira ali no seu cenário aqui que você está compondo aí para participar conosco, e faz uma pergunta, estava ouvindo a sua resposta, ele faz uma pergunta aqui que é complementar. Ele está questionando se a China será também o maior comprador de milho do Brasil. Muito boa pergunta, Genor, que a minha empresa chama Pátria, não é à toa, né? A gente tem orgulho realmente de ser patriota, de gostar do nosso país, de torcer e fazer tudo possível para que o nosso país dê certo, tá? Então, mas sendo bem direto, né, Genor, sim, a gente vê a capacidade da China, né, se tornando, ela já é a maior importador de milho do planeta. Porém, até o dado momento, nós aqui no Brasil nunca embarcamos um grão de milho transgênico em direção à China.
todos os anos a gente embarca algum navio, enfim, de milho convencional, tá? Até milho orgânico a gente já colocou em direção à China, pouquíssimo volume, irrelevante, insignificante. Porém, milho convencional, colocamos aí anualmente algo em torno de 30 a 40 mil toneladas, também pouco significante. Agora, o milho transgênico, neste ano, na visão da pátria, os chineses já deverão importar só do Brasil algo em torno de 4 a 5 milhões de toneladas, viu, Agenor? E o ano que vem, o Brasil deve assumir, assim como na soja, né, a posição do maior fornecedor de milho em direção à China.